tema escolhido agora foi TDAH. Sim. Vamos entender um pouquinho sobre esse transtorno, como que funciona, qual é o tipo de intervenção e tratamento, né? E então, deem uma salva de palmas para a minha convidada, Luciana Xavier. Seja bem-vinda, Lu! Muito bem. Obrigada. Olá, pessoal. Que prazer estar aqui agora ao vivo. A gente Não só é? fez episódio Live! online. Poxa, verdade. Agora nós estamos juntinhos. Ai, toca que aqui, Lu. delícia. Que incrível. A Lu é chaveirinha igual eu. Ela fala que não, que ela é um pouco mais alta, mas não, isso aí é uma polêmica nossa aqui envolvida, né? De quantos metros nós temos, assim, de perna, tipo Ana Hickman, assim, só que não, né, Lu? Nós temos a perna da Ana Hickman. Nós somos a perna, isso. Nós somos a perna da Ana Hickman, né? Ela tem, no caso, o tronco a mais que a gente. Só isso, só. Ai. Lu, TDAH, né? Eu ainda acho assim, como que fala? Hoje até o diagnóstico de autismo a gente tem visto alguma banalização até das pessoas não entenderem muito, né, o que é diagnóstico, mas TDAH também, né? Também. E eu acho que as pessoas confundem muito isso de eu também sou desatento, ou eu também sou muito ativo, né? Uhum. E é preciso entender, de fato, quais são os critérios para fechar um diagnóstico. Isso não é só um jeitinho de ser, né? Exato. É um transtorno que causa, de fato, prejuízos, não é mesmo? Uhum. Então, o que é o TDAH? Define pra gente aí. Então, é muito interessante o que você está falando, porque a gente vê que precisa de uma seriedade tanto para o diagnóstico do TDAH, quanto para a intervenção. Então, ainda não tem idade para a gente falar em TDAH, mas se ele tem um rebaixamento, um comprometimento da atenção, então ele merece tratamento. O quanto antes, mesmo sem um diagnóstico fechado. Vale a mesma regra que para o autismo. Assim como a gente precisa tomar muito cuidado com a banalização da medicação. Então, hoje a gente sabe de jovens, concurseiros, época de vestibular, que estão fazendo uso das drogas que são usadas para o tratamento do TDAH. Na verdade, para remediar as dificuldades do TDAH, né? E quando a gente fala em TDAH, nós estamos falando de um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, a pessoa pode ser de um predomínio hiperativo, o que na infância muitas vezes é marcado por uma agitação motora, né? E com o passar do tempo, essa criança ela vai represando essa agitação motora, mas isso vira o quê? Agitação do pensamento, ansiedade, agitação interna, né? E aí nós temos também o tipo desatento, que é o famoso aluno no mundo da lua, né? A professora fala e ele está lá olhando para outro lugar e não registrou nada daquilo. E temos o misto, onde ele tem a desatenção e a hiperatividade. Então, quando a gente fala nesse transtorno de desenvolvimento, nesse transtorno que é um comprometimento funcional, assim como no autismo, você tem um cérebro íntegro, um cérebro que numa neuroimagem não vai aparecer nada, um exame de sangue não vai aparecer nada, porém você tem um comprometimento no funcionamento dele. Ou seja, temos também um cérebro atípico. Assim como o TDAH, ele é muito associado ao autismo. Chega a ser 80% dos casos. Nossa, incidência como comorbidade do autismo, assim? Muito alta, muito alta. Mas a gente não pode banalizar. Então, eu escuto frases do tipo, essa semana eu estou um pouco TDAH. Eu sou um pouquinho TDAH. Né? E não existe isso. Então, ele é um transtorno que está descrito no DSM-5, no CID-10, no CID-11. Nós temos aí todo um suporte de nomenclatura, de literatura, para nos ajudar, assim como nós temos os critérios diagnósticos do autismo. Nós temos lá, então, os critérios diagnósticos do TDAH. E é como um copinho, Mi. Eu preciso de ter alguns sintomas para encher esse copinho e falar que nós estamos falando em TDAH, né? Porque o TDAH, ele impacta muito na vida da pessoa. Não só na vida da pessoa, ele impacta na vida da família. Uhum. Então, a gente fala aí muito na questão do déficit de atenção, que é o título do transtorno. Mas o transtorno do déficit de atenção não é só isso. Eu acho que é isso que a gente precisa falar um pouquinho no nosso bate-papo hoje.
para aprofundar desse mesmismo, assim, essa ideia superficial ainda, né, do que se trata isso. E assim, eu acho que, assim como do autismo, também é um conhecimento mais recente que as pessoas têm tido, né, disso. Eu também, antigamente, o que eu pensava da pessoa era aquela criança hiperativa mesmo fisicamente, assim, que não conseguia se aquietar, não sentava na sala. Mas era basicamente isso o que eu associava de uma pessoa TDAH. Né? Tanto que, mesmo depois, estudando sobre... Não me aprofundei tanto, porque não foi algo que, de imediato, foi identificado no Arthur. Então, me aprofundei da minha realidade ali, né? E eu fico boba de ver, assim, o tanto que eu fui estudando, sem também esse reconhecimento dessas características ou dessas condições, assim, em mim, e de inúmeros prejuízos reais mesmo, assim, que as pessoas não têm nem ideia. É um transtorno, de fato, né? Não é um jeitinho, porque... Às vezes, é óbvio, todo mundo tem o dia que tá mais cansado, a semana que você tá mais sobrecarregado, que você tá mais avoado com alguma coisa, mas é muito além disso, né? Então, explica aí pra gente todo esse outro lado, além do déficit de atenção, TDAH. Então, quando a gente escuta essa frase, né, popular, eu acho que essa semana eu tô um pouco TDAH. Depois do Covid, eu fiquei um pouco TDAH. Né? A gente já sabe que, na verdade, a pessoa não é TDAH. Por quê? Porque ele é de início precoce. O TDAH ele não vai invadir a vida da pessoa após os 12, 13, 14 anos. Ele é de início precoce. Então, você encontra isso na curva de desenvolvimento dessa criança. E aí você encontra outras características que envolvem essas regiões do cérebro que estão com prejuízo funcional. Então, por exemplo, algo que é super pouco falado no TDAH, mas a gente precisa explorar mais isso. O TDAH ele tem uma impulsividade muito grande. Ele tem um controle inibitório, o refreio de impulsos dele falha demais. Então, não é só um déficit de atenção. Nós temos também um déficit de concentração. Nós temos um déficit na manutenção da atenção. Então, Mi, quando a gente fala em atenção, nós estamos falando em atenção mantida ou sustentada, atenção alternada e atenção dividida. Né? Então, quando eu consigo manter a minha atenção, você percebe que você abre uma porta para esse cérebro aprender? Sim. Então, às vezes, a gente recebe pessoas com intervenções que dizem, olha, tá patinando. Já faz meses, até um ano que tá patinando. Por quê? Porque se você não trabalhar a questão da atenção, dessa criança se manter atenta durante um certo período, você não vai conseguir implementar nada nesse cérebro. Porque a atenção, ela é hierarquicamente muito importante para o nosso cérebro. Então, se eu te dou uma informação, eu te chamo pelo nome, eu peço para você olhar para mim, eu digo que aquilo é importante, eu fragmento para você a informação. A chance de você lembrar daquilo e executar é muito maior do que eu te pegar fazendo um monte de outras tarefas, atenção dividida, né? Alternando ali entre 2 estímulos, ou se dividindo entre vários estímulos ao mesmo tempo. E eu queria que você memorize aquilo, faça uso da memória operacional. A chance do seu cérebro registrar isso é muito menor. Né? Então, quando a gente fala em contato visual, em postura de estudante, em tônus cortical, em tônus muscular, tem tudo a ver com isso. Né? A gente precisa lembrar que a área cerebral do TDAH ela está muito próxima da área motora. Então, por isso que muitas vezes vem acompanhado da hiperatividade. Né? Então, você vê como é mais complexo do que você resumir a um déficit de atenção. Não é só isso. Por isso que numa avaliação a gente precisa olhar para tudo isso com muito cuidado. Até você poder dizer, bom, então temos aqui um TEA e TDAH. Né? Ou temos aqui um TDAH, não está acompanhado do TEA, ou se a gente tem ali um comprometimento de atenção, por exemplo, uma questão psíquica, isso acontece. A pessoa num esgotamento, num burnout, numa depressão, né? Na depressão nós já temos uma desativação do tônus cortical, então ele já está reduzido, ele já está hipo, né? Então pode ser que eu tenha um comprometimento de atenção. Mas lembrando, o TDAH ele começou lá atrás, na infância. Tem que ter os primeiros sinais lá atrás.